Que a graça do Eterno fique com todos em nome de Yahushua HaMashiach. Conversando com um colega acerca do nome do Filho do Eterno, ele me perguntou por que o nome do Filho do Eterno não é Jesus. Porque no meio do assunto nós estávamos falando que o nome do Filho do Criador, ele não é Jesus, não pode nunca se chamar Jesus. Nunca pode, nunca pôde e nunca poderá se chamar Jesus. Então ele me indagou, perguntando, inquirindo por que o nome do Filho do Criador não pode se chamar Jesus. E aí eu passei a explicá-lo. O nome de Jesus foi criado primeiramente por Marcos Valério Constantino, que quando se tornou imperador romano, ele era adorador do Deus Sol. E aí ele interpolou o Deus Sol ao ídolo que era adorado no Império Romano. Foi quando o sagrado, o puríssimo, entendendo? Foi substituído pela abominação desoladora, entendendo? Como Yahushua já falou, quando viste que a desolação da abominação está no lugar sagrado, como disse o profeta Dainaú, entendendo? Então, a abominação desoladora, ela deu lugar ao puro, ou seja, Yahushua HaMashiach. Então, o Império Romano passou por intermédio do Concílio de Nicéia, através da gestão de Constantino, a chamar o Deus Sol de Iesos, que foi no latim. Daí, foi sofrendo várias modificações a partir dos anos. E aí passou a se chamar Jesus. Jesus, se você for colocar no Google Tradutor, você vai ver que Jesus significa isto é um porco. Tanto que Marcos Valério Constantino, ele fazia muitos sacrifícios de porcos nos seus rituais, nos seus cultos. Na época que ele era imperador romano, ele matava muitos porcos para fazer as suas festas solenes. Tá entendendo? Então o nome Jesus, que veio de Jesus, do latim, significa isto é um porco. E por que de Jesus passou para Jesus, que a galera diz que é Deus Cavalo, mas na verdade não é Deus Cavalo. Porque Deus Cavalo é Jesus no hebraico. Porque Ié vem de isto é, e sus no hebraico é cavalo, então fica isto é um cavalo. Já sus no latim é porco, então isto é porco, tá entendendo? Já no hebraico, que é o bode, que é o ié, que já não é isto é, ou não é, já não é isto é, e sim bode, ié. Então quando você chama Yeshua no grego, você está dizendo o bode berra, porque o Shua, que é salva no hebraico, no grego, já se torna choro, clamor, berro. Então, o bode berra. Então, ele também não pode se chamar Yeshua, como muitos chamam aí no sistema religioso. E aí, por que se chamou Jesus, já que ele era Jesus? Porque, se você for parar para analisar, o sistema religioso diz que Jesus nasceu há 2000 anos atrás. Pronto. Então vamos colocar assim. Vamos colocar que Jesus nasceu há 2000 anos atrás. Não é isso? Mas só que a letra J, ela não tem mais do que 530 anos. Por quê? Porque a letra J foi criada pelo maçom Illuminati Pierre de la Ramaille. E Pierre de la Ramaille, ele foi um francês que nasceu em Cutis, que era a capital de Pancardia, mais ou menos, que era
um estado da França, tá entendendo? Foi um homem que ele se tornou uma pessoa influente, porque ele estudou no Collège de France, no Collège de Navarre, entendendo? E ele se tornou um filósofo, se tornou um matemático, se tornou um lógico, como também se tornou um professor catedrático e também teólogo. Então é um cara que tinha bagagem no seu currículo, tá entendendo? Ainda mais estudando no Collège de France e na Universidade de Heidelberg. A sua religião era calvinista, ele era calvinista, entendendo? Por causa disso, ele morreu na chamada Noite de São Bartolomeu, entendendo? Ele tomou uma facada, entendendo? Porque ele era calvinista, e a Noite de São Bartolomeu, você sabe que foi uma batalha entre cristãos e católicos por aquela reforma protestante que teve na época de Martinho Lutero. Então ocorreu aquela noite, aquela guerra, aquele massacre, entendendo? E ele, que era calvinista, recebeu uma facada e morreu em 26 de agosto de 1572, com 57 anos de idade. Aí você faz uma análise. O cara nasceu em 1515, morreu em 1572. Ele tinha 57 anos. Entendendo? 1515 já é século XVI, já é um século bem à frente de Jesus. E aí, onde é que Pierre de la Ramée entra aí nessa história? Porque ele foi um dos criadores da letra J. Porque até Pierre de la Ramée nascer, não existia nem no grego, nem no hebraico e nem no latim, nem em língua nenhuma a letra J. E aí, ele criou essa letra J e colocou nos alfabetos europeus, entendendo? Tanto é que a língua hebraica, a grega e a latim ainda não existe J até o dia de hoje, entendendo? Então, vamos se dizer, como é que Jesus nasceu há 2000 anos atrás e a letra J nasceu há mais ou menos 500 e poucos anos atrás e o nome dele é Jesus? E antes da letra J nascer, como era o nome dele lá atrás? Entendendo? Jesus, como foi colocado no Império Romano, então, por aí já tira. Nem o próprio Jesus falsificado do Império Romano, ele não se chamava Jesus, porque a letra J não existia. Eles só trocaram o I pelo J depois que Pierre de la Ramée criou a letra J. Em um dos seus aprendizados, em uma das suas formações acadêmicas. Porque como ele era de família nobre, a família dele empobreceu, mas ele continuou dando seguimento à sua influência nos seus estudos. E aí ele criou essa letra J justamente para substituir a letra I. Só que a forma de se pronunciá-la fez com que ela ficasse após o I e não no lugar do I, entendendo? Então, muitos lugares onde a letra J é empregada, era antes a letra I ou Y, tá entendendo? Então, é por isso que o nome de Yahushua HaMashiach, o Filho do Eterno, não é Jesus, porque Yahushua, o Salvador, quando ele veio muitos anos atrás salvar a humanidade aqui na Terra. E a letra J apareceu há um pouco mais de 500 anos atrás. Entendeu? Então, não pode ser nunca o nome de Yahushua Jesus. Tá entendendo? Nem o próprio Jesus, que é Deus Cavalo, nem Jesus, que é um pouco do Império Romano, que é aquele carinha lá que tá lá na frente do extensório, entendendo? Porque como Constantino adorava o sol, então ele criou o extensório em um formato de um sol, e dentro do sol havia o rosto desse Jesus, entendendo? Que foi uma interpolação do Salvador da Igreja Católica com o Deus de Constantino, entendendo? Então por aí você já tira que não pode nunca o nome do Salvador ser
Jesus. Entendendo? Tem um site que diz assim, ó, a letra J não existe no alfabeto hebraico, nem no alfabeto grego e nem no alfabeto latim. A letra J só apareceu após o ano de 1500, ou seja, após o século XVI. E ele diz ainda, as letras J e V são ditas ramistas, por terem sido criadas por Pierre Delarmé, que também é chamado de Petrus Ramos, não é isso? E o latim já possuía pessoas naturalmente já falando, entendeu? Os nomes bíblicos que começam com a letra Y foram corrompidos porque os tradutores trocaram a letra Y, que é o iod hebraico, pela letra J. Com isso, os tradutores modificaram a fonética e a transliteração dos nomes bíblicos, tá entendendo? Então, quer dizer, a letra J, ela foi colocada no lugar da letra Y na transliteração, na letra Iod no hebraico. Tanto que Jeremias é Yarmiarro, qual é o outro aí? João é Yahu Hanan, quer dizer, a letra J, ela veio para tomar o lugar, tá entendendo? Do Y e do Iod no hebraico. O Josué, por exemplo, ele tem o nome de Yahushua, tá entendendo? Joshua, tem um Joshua na Bíblia, que ele aparece também, é Yahushua, tá entendendo? E o próprio Yahushua, o Salvador, tá entendendo? Foi corrompido, o seu nome foi corrompido pelos descarados, pelos judaizados, pelos askenazes, pelos caucasianos, para que só ele tivesse acesso à verdade e, no haver deles, só ele ter acesso à salvação. Então corrompeu os nomes, o nome do Eterno, o nome do Filho do Eterno e o nome dos profetas, e colocaram na Bíblia Vulgata Latina, através de Eusébio Jerônimo, depois, antes da Septuaginta, que foi pelos 72 escribas que traduziu para o grego para Ptolomeu, e depois para João Ferreira de Almeida, que mais tarde se chamou João Ferreira de Almeida, que foi um padre Illuminati da Igreja Católica, que era chamado de pastor em alguns lugares, onde padres são chamados de pastor em alguns lugares da Europa, e outros copistas que foram traduzindo, e até hoje é uma tradução safada, descarada, vagabunda, vadia, entendendo que esses filhos do diabo ficam fazendo, e o sistema religioso, que é também maligno, macabro, mentiroso, safado e sem vergonha, onde há pastores, diáconos, bispos, reverendos e outros tipos de cargos de salafrário, adota, e os crentes gado, que não tem conhecimento do puro, do sagrado, e engole tudo isso e vai se corrompendo cada dia que passa. Então está na hora de se desmistificar dessa mentiragem do diabo, que foi a letra J enxertada no nome do Filho do Eterno. Entendendo? É por isso que eu disse para o colega que o nome do Filho do Criador nunca pode, nem nunca poderá se chamar Jesus, entendeu? Porque a letra J é uma letra nova, entendendo? Que nasceu muito depois do Salvador e até hoje não é usada na linguagem em que o Salvador usava. Que assim seja. Então, abraço do Eterno, fique com todos. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o joinha se é que você é um remanescente em Yahushua HaMashiach. Porque quem é adorador do Jesus viadado, do Jesus gay, do Jesus cafetão, só vai dar dislike. Mas um like ou um dislike significa que o vídeo foi visualizado e curtido. Que assim seja. Abraço do Eterno, fique com todos os remanescentes. Inshallah.